Sejam muito bem-vindos ao Todescast, o podcast oficial da franquia Diamante da Todeskine de Juiz de Fora. Um ponto de encontro para ideias inspiradoras, trajetórias transformadoras e conversas que fortalecem o universo da arquitetura, do design de interiores e do empreendedorismo criativo. Eu sou Rafael Teixeira e trago comigo hoje um novo parceiro de bancada, Cleiton Carlos, que também faz parte da nossa equipe. E juntos vamos conduzir conversas que revelam o que há de melhor e mais relevante no mercado atual. Cleiton. Oi, pessoal. É incrível estar aqui. É um espaço onde a arquitetura abrange muito além de paredes e projetos. Aqui, não apenas compartilhamos ideias, mas provocamos reflexões, acendemos curiosidade e conectamos quem faz inovação de um jeito de viver. Este é um lugar de sentir arquitetura viva, transformadora e inspiradora. E no episódio de hoje, além de conhecer a história de uma grande profissional, iremos falar sobre vendas e os diferenciais essenciais para atender o público de alto padrão, descobrindo como a excelência em projetos se conecta diretamente com o sucesso do mercado. Fica com a gente que esse episódio promete muito aprendizado que vão transformar a sua visão sobre vendas e arquitetura. Roda a vinheta! Chegamos ao 7º episódio do Todescast e hoje a energia é de inspiração e novas perspectivas. Nossa convidada é arquiteta, com especialização em arquitetura de interiores, mestrado em ambiente construído pela UFJF. Além disso, é mentora de carreira e dedicou 9 anos à docência, formando e inspirando futuros arquitetos e engenheiros. Seja muito bem-vinda, arquiteta Marcela Sinder. Olá, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Cleiton. É um prazer imenso estar aqui hoje, dividir com vocês um pouco da minha experiência e poder contribuir com vocês sobre esse tema tão relevante que é a vendas dentro do campo de arquitetura, né? Que são clientes que precisam de mais atenção e eu estou aqui para poder contribuir um pouco sobre isso. Marcela, é um prazer enorme tê-la com a gente aqui. Tenho certeza que a sua experiência e conhecimento vai trazer muito para os nossos ouvintes e eu tenho certeza também que de proporcionar aprendizado real e oportunidades de evolução. Querida, antes de mergulharmos nos temas do episódio, que eu acredito que vai ser muito enriquecedor, a gente teve o privilégio de ter uma troca alguns dias atrás, a gente ficou aqui horas e horas falando sobre vendas, sobre mindset, enfim, vários temas muito agradáveis. Conta para o público que está aqui nos assistindo hoje, quem é a Marcela, como surgiu a paixão pela arquitetura, o que te levou a ser professora universitária e vamos linkar isso posteriormente com o tema vendas para arquitetura de alto padrão. Bem, eu nasci em Niterói, né, no Rio, e vim para Juiz de Fora com 12 anos de idade. Então, eu falo que as duas melhores coisas eu peguei, né? O social do Rio de Janeiro e peguei o intelectual de Minas Gerais, que, ao meu ver, é maravilhoso estudar aqui, né? Com uns 15, 16 anos, eu já estava interessada nessa proposta, nessa ideia de fazer faculdade de arquitetura, né? Sem saber muito do que era. Entrei na faculdade aqui em Juiz de Fora, na Federal, estudei de 2011 a 2012. Me formei mais perdida do que quando eu tinha entrado, mas mesmo assim eu decidi abrir um escritório e ver como que seria na prática, como é que eu ia entender arquitetura, né? Que eu acho que falta muito essa coragem de começar a praticar, porque a gente sai da faculdade com mais dúvidas do que certezas, né? Essa dúvida é interessante porque a gente tem um respeito pela profissão e um cuidado, mas ao mesmo tempo às vezes paralisa a gente para crescer, para começar, né? E atuei como arquiteta, com mais 3 colegas, fizemos um escritório com meus 23 anos, fizemos um escritório de arquitetura e com 4 pessoas completamente diferentes. E eu acho que isso foi fundamental para a minha formação. Esses 3 meus primeiros sócios, eu devo a eles muito aprendizado. Cada um do seu jeitinho me ensinou a ser arquiteta que eu sou hoje, um com mais conhecimento de interiores, outros com mais conhecimento sobre projetos de casa. E depois disso, fiz uma especialização na Federal de Interiores, que virou uma paixão interiores. E quando eu vi, eu já estava dentro de uma sala de aula, dando aula, só por conta de uma especialização. Como é que surgiu assim
essa sua partida para a sala de aula? Surgiu uma oportunidade ou você tinha um pequeno interesse? Como é que foi? Foi que dentro da faculdade eu me destaquei muito com representação gráfica, com 3D. Não desenhava bem, ainda não desenho tão bem, pelo menos eu acho que não desenho bem. Pra E eu quem fala assim que não é, é. desenha bem, você pode esperar que lá vem Não, só coisa boa. é, mas o meu melhor amigo da faculdade é um excelente artista plástico, né, o Felipe Matias. Eu acho que é por isso que eu achava que eu não desenhava bem, né. Fazia dupla A logo com regra é ele, né, alta. a régua era muito alta. E aí eu comecei a me dedicar ao 3D, que eu vi como forma de me expressar. Só que eu falo que eu tinha um olho em terra de cego, porque ninguém sabia fazer 3D. Eu estou falando de 2009, né. Eu falo que com o meu sketch, eu sei o sketch em inglês, porque a gente nem usava em português. E eu traduzi o programa inteiro, eu ficava desesperada para aprender mais e começou a falar: "Não, a Marcela sabe fazer, passa para Marcela". E aí, quando eu vi, eu já estava ensinando arquitetos, eu, estudante de arquitetura, ensinando arquitetos a mexer com computação, a mexer com 3D, ensinando outros alunos a mexer com 3D. Aí eu entrei, como bolsista também para ser monitora, aí o professor Klaus falou: "Não, Marcela leva jeito", me deixava fazer, dar uma aula ou outra, ensinava 3D para os alunos. E aí eu vi que eu tinha uma vocação, né. Talvez não, talvez um talento, né, como diz a Clarice Lispector, vocação é o chamado, o talento é saber o caminho. Eu acho que eu sabia o caminho e quando eu me via eu já estava ali dentro, né. Quando eu estava trabalhando, o próprio professor Klaus falou: "Marcela, vai abrir uma faculdade aí, você não vai lá, tenta". E aí eu fui, sem despretensiosa, Foi sentei espontânea. sentei com a diretora, que eu nem sabia que era diretora, com 26 anos de idade, batendo papo com ela. Conversamos, ela viu a minha paixão, meus olhos brilharem para falar de arquitetura, de tudo que acontece, como que a gente vive e é moldado por isso e a gente não percebe. E ela falou assim: "Ó, essa menina aí tem que dar aula, porque se ela me empolgou, ela vai empolgar esses alunos". Que maravilha. Aí eu estava dando aula no primeiro período, no segundo eu já era professora de projeto, por conta da minha experiência em projeto, que eu já tinha com 26 anos, já tinha experiência em alguns projetos. Show. Aí foi dali para frente, foi fazer mestrado, foi melhorar e continuar dando aula, né. Excelente. Você trabalhou por 9 anos dentro da universidade e quando foi o ponto de partida que você falou assim, acho que agora já deu, eu preciso seguir o meu caminho fora da universidade e almejando outros horizontes, digamos assim. Então, eu tenho uma gratidão incrível por tudo que eu vivi, dei aula na Unixo, 9 anos, aprendi muito lá, mas eu estava esgotada, no sentido também da diferença, do tempo. Tenho uma filha de 5 anos, a Giovana, que demanda minha atenção, e eram aulas noturnas. E a gente, quando começa a dar aula, a gente acha que vai mudar o mundo, sabe? Não, vou fazer, vou acontecer, vamos inspirar as pessoas, e depois começa a ficar desgastante, sabe? Esse convívio, essa vontade vai meio que dissipando, porque você não consegue ter os resultados que você quer, você começa a quebrar um pouco as suas expectativas com os alunos, com a dedicação e tudo mais, e você vai diminuindo. Aí decidi largar a faculdade, né, para dar aula, mas ao mesmo tempo o meu escritório vivia lotado de ex-aluno me pedindo informação. Foi quando eu percebi que eu deveria continuar ensinando, mas como mentora. Quem realmente queria aprender, sabe? Quem estava interessado, vamos falar assim. Então surgiu daí, a partir do momento que você saiu, a afinidade com os alunos, que você começou a orientá-los paralelamente com o seu escritório de arquitetura. Os meninos, eles tinham dificuldade. A faculdade, ela não te forma um empresário. Na verdade, você sai de lá muitas vezes sem saber aprovar um projeto de vigilância sanitária, um projeto na prefeitura. Então os meninos ficavam inseguros, né. E uma regra básica de vendas, por exemplo, é que você só vende o que você compra, e ela serve para qualquer coisa, desde um objeto a você mesmo. Se você não acredita no seu potencial, você não consegue vendê-lo, né. Como é que eu vou confiar em você se nem você confia em você? Ó, o primeiro insight do programa, a voz da experiência, a gente tem que acreditar. Temos que Uhum. acreditar, temos que valorizar o nosso, É. ter autoconfiança para poder. Se você não se vende, por que que eu te compraria? Se eu fosse comprar em qualquer se você fosse fazer sua casa, você, Cleito, onde vocês fariam os móveis da sua casa? Então, esse é o ponto principal, então vocês estão no lugar certo para vendê-la. Então é o primeiro ponto de partida. E a venda ela começa inclusive no profissional.
Então, eu via que os meus alunos, eles não estavam prontos para se vender. Inclusive porque eles não desconheciam processos, eles não tinham firmeza desde processos a projetos. Eles não sabiam como fazer os projetos, não sabiam como correr esse processo dentro da arquitetura, né? Te formam muito acadêmico, todas as faculdades, elas não te param para falar sobre venda, sobre marketing, sobre organização de um escritório, Gestão financeira. gestão financeira, né? E todo mundo começa sendo o empresário, né? O exército de um soldado só. Você de dia é faxineiro, você manda um e-mail como contato, você manda um e-mail como financeiro, como RH, são todos os e-mails da empresa. E os meninos sentiam dificuldade disso. Então, acho que foi uma etapa fundamental para poder iniciar esse processo de mentoria. Esse é o verdadeiro caminho das pedras. É. Quem te busca conhecer o caminho das pedras, digamos assim. Pois é uma. Quando você consegue conversar com alguém que já percorreu, se você dá um mínimo de atenção, você já consegue facilitar algumas coisas para você percorrer aquele caminho, né? A voz da experiência, assim, pelo menos não faz isso, que aí não vai ficar tão ruim, né? Bacana também as suas palestras de me formei e agora. Exato. Você ainda dá essas palestras? Como que é? Eu dei essa palestra no ano passado, eu tenho ela como um sucesso mesmo, e dali saiu alguns mentorados, né? Pretendo me organizar para fazer novamente, talvez outros temas, né, que eu achei bem relevante, mas eu achei que foi um sucesso e foi consequência de uma necessidade, né? Tanto a minha vida profissional, eu acho que é uma consequência de uma necessidade que eu vou tendo e assim eu vou adicionando essas necessidades, quanto ao próprio processo criativo, ele é uma consequência de uma necessidade. A forma mais fácil de você criar é você listar o que está faltando e o resultado dessas respostas é uma criação, né? Então, acabou que essa palestra foi uma consequência dos meus alunos, desse pedido, desse chamado, e eu não consigo ser muito breve, né? Mas eu consegui, talvez em 4 horas, explicar para eles, ó, daqui até aqui, vocês estão guiando aí, vão com Deus. Porque os meninos saem sem nem saber cobrar a hora deles, né? Às vezes cobra metro quadrado, né? Não é uma coisa. A gente não pode comparar um banheiro com uma garagem, né, o nível de complexidade, e a gente comparar essas áreas. Então, foi além disso, a gente ainda passou por tema de vendas, que eu acho muito relevante, né, que não se sabe muito sobre isso. Você que está aqui nos ouvindo e precisa desenvolver, aprimorar suas habilidades em vendas, alavancar o seu negócio, esse podcast foi feito especialmente para você. Marcela tem uma bagagem incrível, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o tema vendas e Marcela, conta pra gente, como é que inicia o processo de venda? Ou para novos, digamos, formados, recém-formados, ou pessoas que estejam almejando um público mais seleto, qual seria o primeiro caminho, o primeiro passo a ser dado para conquistar esse nicho de mercado? Não, a primeira coisa, quando a gente faz uma faculdade de arquitetura, é aprender sobre o usuário. A gente conhece o espaço e conhece o usuário, e aí a gente vai projetar para aquela pessoa. Aí a criatura forma, os estudantes formam, eles esquecem dessa premissa básica de conhecer o usuário. Então, quando você conhece o usuário, você está conhecendo o seu cliente. Quem é o seu cliente? Né? Então, quando você define o meu cliente de alto padrão, o meu cliente de luxo, é quase o Globo Repórter, né? O que come, quem é ele, onde ele anda. Você vai literalmente escrever, você vai procurar. Hoje a gente estava falando sobre chat GPT, né? Você vai jogar no chat GPT onde que ele anda, vai descrevê-lo e vai pedir para perguntar onde que ele está. Quando você descobre quem é ele de fato, se ele é homem, se ele é mulher, qual que é a idade dele, qual a academia que ele frequenta, qual o restaurante que ele frequenta, qual o esporte que ele pratica, quais são as coisas que ele gosta, você vai se inteirar sobre esse assunto e vai estar também nesses ambientes. Você vai criando links a partir desses insights. A venda ela é conexão. Como é que eu quero vender para uma pessoa desse padrão se eu não me conecto a esse padrão? Ah, Marcela, eu não gosto desse pessoal, então a sua área não é essa. Você já pode pegar, vai fazer qualquer outra coisa. E não faça uma escolha de nicho de mercado ou de cliente pela expectativa alheia. Né? O nicho de cliente, como que eu defino o meu nicho de cliente? É uma pessoa que é próxima do que eu sou ou aquela que eu gostaria de ser, aquela que eu admiro ser. Se passa um cara aqui na frente com uma Ferrari, fala ali, ó, que bobão, que exibido. Não, ele não é meu cliente.
Eu estou criticando uma coisa que eu almejo, de passar aqui na frente de Ferrari. Então, Eu vou criticar uma coisa que eu almejo. exatamente. Inclusive o universo, se a gente for falar sobre Sim. lei da atração também, ele está distanciando isso de você, Com né? certeza. Isso é Então, mindset, mentalidade. exatamente. Então, esse cliente, você faz esse mapeamento dele. Só que você não pode julgar esse cliente com você. Você ainda não é ele, você o admira. Você não pode usar o seu pensamento provinciano, o seu pensamento de uma cidade do interior, ou de uma pessoa que veio de uma família simples, por exemplo, com a cabeça, não pode julgar com a sua cabeça, né? Então, você tem que realmente entender para ele, para uma pessoa com essas condições, quais são os valores para ele. O que ele preza? Por exemplo, a Ferrari. Se a gente fosse comprar uma Ferrari, nós três, temos dinheiro suficiente para ir lá escolher a Ferrari. Às vezes o Cleiton ele gosta do design da Ferrari. Nossa, ela é linda, eu quero ela. Eu já acho que ela é um carro estável para eu viajar, que eu faço um trajeto da 040, que eu gostaria de viajar nela. Cada um tem uma Eu quero uma percepção. segurança nela. E você, às vezes, você quer saber a potência do motor. Se eu não te escutar como cliente, eu vou vender o produto errado. Se eu não souber por que você veio comprar a Ferrari, eu não sei vendê-la para você. Sensacional. Sensacional. Isso derruba muitas formas de se enxergar uma venda, eu acredito que para muitas pessoas. Ah, em resumo, você tem que entender o que o cliente busca na essência. Qual que é o investimento que você pretende fazer? Qual tipo de produto que você espera? Quanto tempo você vai ficar no imóvel? Se o imóvel é para moradia fixa, permanente para o resto da vida, ou vai ser um investimento prévio para a venda daqui a uns anos? Então, tudo isso complementa para você enxergar nas entrelinhas o perfil do seu cliente e o tipo de produto que você vai oferecer para ele. Sim, o processo de venda, ele pode ser vendido uma televisão, como ele pode ser vendido uma casa, um projeto, um serviço. É o mesmo processo que a gente faz em venda, tá? A diferença é o usuário. Por isso que eu falei que é tão importante a gente ter essa noção sobre o usuário. Quando você descobre o seu usuário, no caso de um alto padrão, você descobre quais são os valores para ele. Se dinheiro não é problema, ou se até um certo valor é problema, né? Você tem que saber isso, mas para você saber isso, você tem que ter a confiança dele, Tem que ter a tá? conexão que você É. citou lá no E, início. e aí você faz um processo, que é o primeiro encontro, eu chamo de encontro das descobertas. Você simplesmente é um ouvinte. Vou simular a loja de vocês, tá? Eu venho aqui, venho falar, fico tagarelando lá com o Cleiton. Cleiton, eu gostaria disso, eu tenho uma mãe doente, eu tenho não sei o quê, meu cachorrinho. E você está anotando o nome da minha mãe, você está anotando o nome do cachorrinho, você está ouvindo tudo. Aí você vai falar assim, aí eu no final falo, Cleiton, quanto que é? Você, não, Marcela, calma, deixa eu fazer o seu projeto. Eu vou embora, no outro dia eu volto. Cleiton fez um projeto para mim. E ele fala, é isso, eu entendi direitinho o que você precisa, é exatamente isso que você está querendo. Eu falo, gente, Cleiton é perfeito. Cleiton leu o meu pensamento. Ele não leu o meu pensamento. Ele tirou da encontro das descobertas o que eu queria e me apresentou no segundo encontro. Eu já fico impressionada com a capacidade dele. Já ganhou minha confiança. Eu falei, quanto que fica? Ele, não, eu só estava aqui checando se eu estou atendendo a sua demanda. Vou fazer o orçamento, na próxima vez você volta que eu vou te apresentar o orçamento. Eu estou terceiro dia na loja, já comi do seu bolo, já tomei do seu café, usei do seu ar-condicionado, bebi sua água com gás. Eu já estou em dívida de 3 padarias com você, entendeu? Basicamente. E já tenho uma conexão com o Cleiton também. Posso fazer uma observação? Aham, Gatilho da reciprocidade. A exatamente. pessoa quer fazer por você o que você Você, fez por ela. exatamente, eu já estou aqui te chamando de Rafa, de tanto que eu estou aqui, tanto que eu já estou na loja. E eu me sinto até envergonhada de falar não, nem que eu vá fazer o meu banheiro com vocês, que vai ser o cômodo mais barato, eu vou ter essa dívida. E Inconsciente. é inconsciente, é manipulado. Eu fiz 3 reuniões à toa, mas aí, mas Marcelo, eu vou marcar 3 reuniões com o meu cliente, vai, porque você já cobrou essas 3 reuniões com o seu cliente aqui na loja? Não tem problema. Agora tem problema se você não cobrou essas 3 reuniões com o seu cliente. E você vai deixar o seu cliente abandonado ao vento, porque você só está vendendo projeto, você não está vendendo a casa pronta. Eu não vendo projeto, eu vendo a casa, eu vendo uma experiência da pessoa, eu vendo a vida dela, eu vendo a fotografia que vai estar na vida dela, com a Pensar. família dela. Daqui a 20 anos ela vai ter o cenário que eu projetei. É isso que eu estou vendendo para ela, né? Então acho que isso é importante. Incrível. Eu, como profissional de vendas atuante na área, estudo muito sobre isso. E
Flávio Augusto, né, ele até fala, o vendedor bom não é aquele vendedor legalzão, aquele cara carismático e tal. Então, pessoal, vendas, existem várias camadas. Aqui está sendo o início de tudo. O que a gente chama de briefing, na essência. Entender o cliente, qual que é a percepção dele, criar conexão, gerar gatilho, enfim, são vários links, são várias camadas para a gente. É técnica, em resumo. Venda é técnica. É técnica. E a pessoa sai da faculdade, a criatura, é que eu chamo meus alunos de criatura, então eu falo, a criatura sai da faculdade. Não estou falando que não é importante, tá? É importante você estudar neuroarquitetura, é importante você estudar luminotécnica. Ah, eu quero aprender. É importante para você sentir um profissional mais seguro. Mas é mais do mesmo em alguns casos, né? Às vezes você não sabe sobre venda, às vezes você não sabe sobre marketing, às vezes você não sabe sobre gestão. E você investir nesse conhecimento, na oratória, em coisas que vão te facilitar a venda. Eu vejo pelas minhas mentoradas, eu tenho mentoradas que ela fala assim: Marcela, eu fiquei tão mais segura por saber que existe um processo, eu só estou seguindo esse processo. A comunicação delas, eu exemplifiquei uma comunicação para elas, elas começaram a fazer tanto com o cliente, quanto com o fornecedor, quanto com mão de obra, e elas começaram a enxergar que a gente é empresário. Acaba que a gente, às vezes, é empresário 70% do nosso mês e 30% que a gente passa criando, né? E é isso, se você quiser ficar só por conta de arquitetura, você pode ser funcionário de alguém. Se você quiser ser o dono da sua empresa, você vai ter que estudar essas coisas que não são, às vezes, interessantes. Não precisa ser fácil, precisa ser feito. Acabou, entendeu? Eu trabalho com vendas há 5 anos. Estou no meio moveleiro já há 3. E eu tive que me autoconhecer para expandir a minha mentalidade para abraçar o meio comercial. Então, eu fui me descobrindo como comercial e alguns bloqueios que eu tinha, digamos que tem coisas que eu vejo certas pessoas fazerem que eu não concordo. Na verdade, eu não tinha paciência. Quando eu aprendi a ter paciência, quando eu aprendi a compreender o processo, eu entrei de cabeça no meio comercial e hoje é um ramo que eu não quero sair de forma alguma, nem do meio comercial, nem do meio moveleiro. Então, muitas vezes, existem bloqueios que as pessoas têm, pegando o que você falou sobre arquitetos. Se você quer ser só arquiteto, você vai ser arquiteto no escritório de alguém. Tudo é vendas. Tudo, qualquer Tudo. profissão começa por venda. Esses dias o diretor, o Elinho, estava ali sentado. Falei, Elinho, vou te mostrar isso aqui. Estou fazendo desse jeito que eu preciso te vender o que eu quero fazer. Eu mostrei um projeto, algumas imagens do que eu queria fazer. Falei, posso fazer? Pode fazer. Vendi para ele. Mas se eu não tivesse, de repente, feito o que eu fiz, ele teria falado, não, agora não vai fazer isso. Rafael, como arquiteta, eu tenho uns 10 processos de venda só com um cliente. Eu tenho que me vender para ele, que eu já tive vários clientes que falaram: Marcela, você ficou mais cara que os outros, mas gostei de você. Vai ser você. Porque eles se sentem seguros comigo. Até porque eu mostro um processo inteiro que eu irei seguir, né? Às vezes a gente não segue por conta de percalços e tal, mas eles sabem que existe um processo e que existe um resultado, que a gente está buscando esse resultado o tempo todo. Então eu vendo a minha pessoa para ele, depois eu vendo o meu projeto, a minha ideia para ele, e depois eu vendo as minhas especificações para ele. Porque foi que não falei, a gente vende a transformação. Eu não posso abandonar meus clientes na loja, nem de móveis, nem de revestimento. E parece bobeira, mas eu vou acompanhar, vai acompanhar. Esse revestimento é tudo calacata. Não é tudo calacata. Esse banheiro tem 1,40 m. Eu vou colocar um piso de 1,20 m para quê? Para ter uma faixa de 20 centímetros ou para ter que comprar mais e fazer uma paginação centralizada? Às vezes, se o meu cliente comprar 2 de 70, ele vai ficar muito feliz. Se ele puder investir em um de 50, eu vou ficar muito feliz. Então, pelo menos uma solução de paginação a gente precisa propor. Agora, ele sozinho lá vai virar tudo calacata. Ele vindo aqui para a loja vai virar tudo painel. Qualquer coisa que, é um painel com luz, é isso que eu quero. Então, essa parte de venda nas lojas também é fundamental. E venda, ela é relacionada a valor, né? Valor é o que eu te entrego, preço é o que você paga. Então, quando você cria a noção na cabeça do cliente sobre o valor, e você cria ela lá em cima, né? Eu estou falando aqui, eu estou citando todo o meu trabalho com ele, eu estou colocando aqui em cima. Ele está pensando que o preço ainda é maior do que isso. Quando eu jogo o meu Isso preço acontece. real, ele fala, não, mas eu posso pagar? Ele nem sabia que podia pagar. Mas isso é questão de valorizar. Eu botei uma cadeira Barcelona num projeto.
uma cadeira de designer assinada, sei lá, R$ 10.000. Não sei quanto está custando uma cadeira Barcelona. Mas eu vou pagar uma cadeira Barcelona, Marcelo? Eu falei assim, olha ali quanto que ela é. Vê se ela é de 1929. Agora, se dá uma pesquisada no carro de 1929. Se até hoje você entra nos condomínios da vida, nos prédios, tem uma cadeira Barcelona. Você não vai perder a sua cadeira Barcelona. É uma coisa temporal. É um valor que está ali. Está consolidado. Então, tudo depende da forma como você apresenta. Eu falo, eu pagaria 10 mil num cachorro, num Lulu da Pomerânia, tranquilamente. Conheço muita gente que paga e que pagou. E não pagaria 10 mil num Chevette. Então, são questões de valores. Por que que se paga e por que que não se paga? Então, quando a gente apresenta uma coisa para vender, a gente tem que ter conhecimento sobre isso para poder valorizar. Por que que eu indico uma loja de imóveis e não indico um marceneiro? Marcelo, você indica marceneiro? Indico. Só que se ele morrer, a culpa não é minha. Ele é excelente montador, mas o material dele é diferente da loja de imóveis. Eu tenho que ser sincera. Posso gostar lá do Toninho da vida, adoro ele, mas eu preciso falar, olha, a garantia aqui é essa, o acabamento é esse, o corte é esse, a estrutura é feita em MDP, que é um material diferenciado para fazer parte estrutural, não é igual ao MDF. A máquina do marceneiro não corta MDP, mas corta MDF, por isso que ele faz desse jeito. Isso passa uma confiança para o meu cliente que o Cleiton pode falar exatamente a mesma coisa, mas o Cleiton não é o arquiteto dele. Eu sou o arquiteta. Então, ele confia em mim, ele me escolheu entre todos para ser cliente, para eu ser arquiteta dele. Então, eu preciso disponibilizar todo o meu conhecimento técnico para ajudá-lo a ter as melhores soluções. Porque, como profissional, eu sou obrigada a dar as melhores soluções. Eu falo muito isso. A gente dá uma receita de um tratamento. Se a pessoa quer tomar um chá de boldo para curar, aí é problema dela. Eu vou falar, ó, tem esse medicamento, tem esse aqui que é genérico, você escolhe um dos dois. Se a pessoa quer curar o câncer com chá de boldo, vai lá, boa sorte. Só não fala que eu receitei. Minha receita está aqui outra coisa. E é o que acontece hoje no mercado, com Shopee, com Mercado Livre, com iluminação, então, que eu acho que talvez é o que mais sofre, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente saber que a gente foi contratado para indicar o melhor. E eles procuraram a gente para ter essa resposta do que é o melhor, com o nosso conhecimento técnico. Além do conhecimento técnico, tem o quesito venda consultiva que eu estou linkando com o que você falou sobre o ambiente do banheiro e as dimensões do revestimento. Quando você mostra para o cliente, se você investir em um de 50, você vai um de 70, que seja, você vai economizar mais do que você investir em 2,50 e vice-versa. Enfim, você está mostrando para o cliente que você está pensando nele, que a sua intenção é ajudá-lo a reduzir custo, porque a obra é raro. Eu, particularmente, nunca vi uma pessoa que fala, eu fiz uma obra, eu não tive um estouro de orçamento em algum momento. Isso acontece, infelizmente, e você fazendo isso passa essa confiança, gera autoridade, e através da confiança, eu acho que é um dos pilares primordiais que eu percebo para o público de alto padrão, é a confiança na autoridade que está, a autoridade que eu me refiro, consultor, vendedor, ou arquiteto que seja, que está vendendo um produto naquele momento, a pessoa que está te apresentando. Então, eu faço muita questão, Cleiton, quando está fazendo atendimento, ou outras pessoas da minha equipe, de deixar bem claro, você está muito bem assistido, você está sendo atendido por um arquiteto. Quantos anos de Todeschini, Cleiton? De Todeschini, 6 anos. 6 anos de Todeschini. Mais que uma faculdade. Já é mais que uma faculdade. Mais que uma faculdade. Entende muito. Uma pessoa que eu confio, assim como o Kleber que estava aqui, como a Railane que já participou, como outras pessoas que estão na minha equipe, que tem um conhecimento gigantesco, e isso passa a confiança que o cliente precisa. Encantamento no atendimento, né? Tem um casal de médicos que veio aqui há uns 2 meses atrás. Nós fizemos aquele atendimento. Não, eu falo isso aqui, ó. Isso aqui é diferencial. Isso aqui. O lanche, o ar-condicionado, o espaço. Eu acho assim, importante, inclusive, falar para os outros arquitetos. Eu gosto muito de chegar numa loja e falar, olha, o Cleiton, ele é arquiteto. Eu vou numa loja de revestimento, eu falo, fulano é designer de interiores. Porque é um poder de argumentação e eu gosto de falar, vocês são especialistas. Eu sei o que eu quero de resultado final. Agora, o como, que é a pergunta, inclusive, mais difícil de responder de todas, quem vai responder o como são vocês. Então, eu tenho que ter esse jogo com vocês. Isso não é diminuir o meu ego, não é nada disso. E o cliente, ele sente essa minha confiança. Ele fala, ó, Marcela vai comigo até onde ela vai. Eu vejo que quando chega no limite dela, ela não se mete, não mente para mim, passa para quem pode resolver. Isso é uma honestidade com o cliente que você ganha ponto. Né? Com certeza. Então, e tem arquitetos, principalmente recém-formados, que tem medo de loja por conta disso. Como é que eu vou chegar aqui, o Cleiton sabe mais do que eu? Minha cliente vai me trocar pelo Cleiton.
aquela insegurança. Ai, como é que eu resolvo essa insegurança? Vem aqui antes. Eles vão adorar dar café para você. Gente, eu tomo café, eu nem vou em padaria em Juiz de Fora. É só ir nas lojas que eu frequento que eu já tomo café. Engraçado, é o que você falou. O Cleiton, especialista em imóveis planejados. É, Você, especialista em ambiente construído. Então, cada um no seu quadrado. exato. E o cliente se sente assistido, se sente. O cliente, qualquer serviço, qualquer trabalho que é feito no mundo, ele é feito para solucionar um problema. Eu falo que o adulto que reclama, aí eu falo de adulto porque eu dei aula para adolescentes, né, Aham. em faculdade. A vida adulta é essa. Nossa vida adulta é resolver problema. Só que a gente tem que ficar feliz porque a gente tem a solução dos problemas. Precisa ficar revoltado porque eu estou cheio de problema. Não, que bom que você tem a solução. Parabéns, você chegou na vida adulta. Então, a vida profissional da gente é resolver problema. Nem que a gente terceirize a pessoa que vai resolver, que vai ser o Cleiton, que vai resolver para mim. Mas todas eles têm solução. É só você não desesperar, respirar, ir nos lugares. Ah, Marcelo, não sei como chegar na tua esquina. Vem aqui, fica olhando. Você fala assim: olha, eu sou arquiteto, eu estou querendo ver mais ou menos as cores que vocês trabalham, os materiais, eu estou pegando algumas coisas para fazer um projeto. Aí só de você falar isso, os vendedores, os arquitetos, todo mundo da equipe já vai te abraçar, vai te mostrar catálogo, mostrar como é feito, explicar os diferenciais. Isso vai te passar segurança e com essa segurança você vai atender melhor seu cliente, você vai ter mais autoridade para falar com o seu cliente. Então é um ciclo vicioso que assim, quem se afasta das lojas é impressionante, se afasta de autoridade, né, que você tem. Você tem uma imagem, hoje eu estou numa imagem da Todeschini. Olha o tamanho dessa empresa perto da Marcela Sinder. Então, olha só que bacana isso para mim. Imagina para você que está assistindo, para você que é um recém-arquiteto, recém-formado, se você estivesse aqui, né? Você postar no seu Instagram lá, nossa, meus clientes estão vendo que eu estou na Todeschini. Então, Passa autoridade. passa autoridade. Como é que você faz isso, Marcela? Vem aqui, conversa, mostra. O não a gente já tem em tudo, né? E quando a gente traz o cliente para as lojas, a loja vê que a gente está tentando. Pode ser que não feche, mas tem esse carinho, esse cuidado, né? A gente está pagando o nosso cafezinho, trazendo os clientes para a loja. Então, eu acho que tem essa reciprocidade, esse cuidado. E se o seu cliente não está fechando também, às vezes, você está atingindo o público errado, então já é um diagnóstico para a sua empresa. Então, calma aí, minha captação está errada, porque eu quero que meu cliente venha aqui, ele não vem, então Seu deixa eu momento de ajustar. repensar. Minha comunicação, meu posicionamento, tem alguma coisa errada, e você vai colhendo isso com essa vivência mesmo, né? Sensacional. E de tudo que você falou, na verdade, um arquiteto, ele precisa de uma boa equipe por trás de tudo também, aonde que a gente procura muito parceiros, né? Eu acho que isso é fundamental para todo o processo de execução de todo a arquitetura em si. Às vezes é mais importante saber o que não pode do que pode. Por exemplo, pedras. Pedras é uma coisa que muito profissional tem dificuldade. Aí ele aprendeu duas, ele vai lá sempre está lá no São Gabriel, sempre está ali na zona de conforto dele. E às vezes um telefonema, uma ida à marmoraria. E são pessoas que se sentem assim privilegiadas. Quando eu ligo para alguém e falo assim, fulano, eu estou precisando de um granito assim, assim assado. Eu dou as características. E a pessoa me dá a resposta. Sim. Então é que nem eu dar as características para vocês, é que nem eu dar um valor. Olha, tem um cliente, porque a Todeschini em si, ela meio que se vende pela marca, né? Assim, ela tem uma marca muito consolidada. Então, às vezes, o cliente quer ter um Todeschini, mas é que nem você ter uma BMW, o modelo mais baixo da BMW. Você quer uma BMW, nem que seja aquela. E às vezes você pode proporcionar isso para o seu cliente. Então, venha, estuda. Ah, você vai descobrir que gaveta é mais cara do que porta. Você vai saber quanto que custa uma gaveta espelhada, uma porta espelhada. Acho que eu vou tirar essa porta, esse espelho da porta e vou colocar esse espelho colado na parede. Mas eu vou proporcionar ao meu cliente que ele quer ter um Todeschini. Realizar o sonho, É, né? Dá para adequar para a realidade dele, para a gente trabalhar esse sonho. é aquela frase, ninguém sabe o que calado quer, né? Então vem, conversa, descobre que você vai Show. evoluindo, né? Sensacional. Estive fazendo uma troca, um bate-papo com alguns outros parceiros recentemente. A gente estava falando justamente sobre o cliente que tem condição de fazer um investimento. Nesse caso, é o cliente que não pode fazer o investimento tão alto para ter tudo que ele quer, mas ele quer ter um produto que ele almeja. O exemplo que você usou da Mercedes, né? Agora tem o cliente que ele tem condições de fazer um investimento em algo bom e tem um imóvel em um local privilegiado. Todos nós sabemos que, tendo uma marcenaria de qualidade, o imóvel dele vai valorizar, vai ter uma durabilidade, uma estética muito superior.
porém ele não enxerga valor. Então, é o momento em que nós temos que mostrar para ele o porquê do custo do produto. O que eu estou te entregando? Eu não estou te entregando só um produto de qualidade. Quem vem atrás de um produto Todeskine já vem ciente que é um produto de qualidade. Então, eu não vou vender isso. Eu vou vender para ele o quê? Montagem de excelência, um pós-venda de excelência, uma segurança, uma garantia, um produto funcional, um produto durável. E muitos, às vezes, não investem na casa toda, mas, cara, eu vou fechar a minha cozinha, vou fechar o meu closet, que eu vou usar com muita frequência. Então, eu quero algo que tenha a qualidade Todeskine. Ok, é um cliente que fechou ali 2 ambientes, ele vai ter a certeza e a comprovação de que é um produto de extrema qualidade. Talvez não no momento, mas futuramente ele venha fechar o restante. Projeto é planejamento. Então, assim, quando a gente tem um projeto, a gente sabe os investimentos, né? Tem formas de se projetar. Tem gente que faz a casa dos sonhos, depois descobre que não pode pagar a casa dos sonhos. Então, nada mais caro do que um projeto barato. Eu adoro falar isso para o cliente. Você vai lá, faz um projeto, sei lá, 5 mil reais um projeto, a casa ficou com 5 milhões. Pô, gosto mais de você. Entendeu? Vamos ser espontâneo. É. Gosto mais de você. A gente pensa muito parecido. Não, mas você quer comprar, compra um Evoque 2010, você vai ver que legal que é. Então, assim, deixa quebrar a bomba d'água. né, entendeu? É assim, então você procura uma coisa com cuidado. Gente, você vai pagar uma equipe de obra. Não estou falando de um construtor, não estou falando de uma construtora, estou falando de uma equipe de obra. Você vai fazer sua casa num condomínio, sua equipe de obra é 6 mil reais por semana. Aí você, como arquiteto, fica com receio de cobrar. Um metro quadrado ali que você tira, que você economiza, você tira o corredor do cara, você está pagando seu salário. Eu faço para o cliente, falo assim, com os metrinhos quadrados que eu tiro aqui, ó, você pode ficar tranquilo que eu já estou me pagando. Ainda pago seu engenheiro para você quer? E vou mostrando para ele. Ah, Marcelo, mas como é que você tem esse conhecimento? Prática, pergunta, tá junto, vai, visita a obra, vai nos lugares. Lembra que eu falei que você às vezes é empresário 70% e 30% você está com a bunda no escritório? É bonito você estar no escritório, mas você não existe vidro infinito que está no seu 3D. Essa pedra que você colocou no 3D que está lindo na cozinha não funciona. Então, assim, vai para a vida real, vai projetar uma coisa de fato que não vai te dar dor de cabeça e vergonha. Funcional. Que vai atender a expectativa. O cliente de alto padrão é um cliente exigente, ele quer segurança. Ele quer segurança. Ele quer segurança no processo, ele quer segurança nos detalhes, na qualidade. Ele quer fazer uma coisa para fazer uma vez. É isso. Então, quando você vende para um cliente desse, você fala assim, ó, acabou, está resolvido. Você pagou e está resolvido. É isso que ele quer. O luxo é você não ter problema, você ter paz. Justamente. Se você, o que o dinheiro compra é paz. O pessoal fala assim, manda buscar, né? Mas essa paz que o cliente quer ter, ele quer ter um arquiteto que vai resolver tudo para ele. Você ser arquiteto de alto padrão, quando você tem um cliente de alto padrão, você fica à disposição da pessoa para resolver tudo para a pessoa. É isso que ele quer, você não traz o problema para ele, você fala o que aconteceu e apresenta 2 soluções para ele escolher. Então, essa é a diferença. Ah, deu problema na obra, dona Marcela. Não. Temos 2 soluções para essa obra. É isso ou isso. Aconteceu um imprevisto e nós temos 2 soluções para esse imprevisto. Então, é isso que as pessoas elas têm que entender como que se apresenta, como que lida com as pessoas, para dar essa segurança para o cliente. Gente, o cliente, quando a gente pensa a quantidade de dinheiro que é investido em uma casa, que nem eu falei, quando você pensa que aquilo é o retrato da sua família, né? E que é um sonho que você vai tirar do papel, toda a previsão que você faz daquele investimento para te dar certeza que aquilo vai acontecer é importantíssimo, né? Eu não estou realizando o meu sonho, a minha casa é meu sonho que eu estou construindo. A casa do meu cliente é o sonho dele, ele vai pagar, ele vai morar, ele tem o gosto dele, eu tenho que respeitá-lo e deixar à disposição dele todo o meu conhecimento, inclusive meus ensinamentos como professor, eu costumo dar esses ensinamentos para ele, mostro o porquê que é diferente, quais são as escolhas dele, se ele tem vontade de investir, isso que ele quer é esse valor, se ele tem certeza que ele quer isso agora. Falo, olha, você me falou esse orçamento, a gente vai acabar estourando, não tem problema mesmo? Ele, não, então vamos continuar. Porque às vezes não é o que ele tem para investir, é o que ele gostaria de investir. Né? E às vezes, ao longo do processo, a gente o convence a investir até mais. Né? A gente, tô saindo do orçamento. Não, Marcelo, estamos juntos, estou gostando da brincadeira, vamos lá. E vai acontecendo. Então, tudo mesmo é abordagem, como que é feito isso. Né? Isso tem a ver com segurança. Tem a ver com segurança. Porque o cliente vê que quando você fala, meu amigo, está estourando seu orçamento, você não é prudente fazer esse tipo de investimento.
ele pensou, opa, tô com uma pessoa que eu posso contar, é uma pessoa que Passa confiança passa para ele. confiança. Você já fez a venda, você está consolidando a venda que você já fez. Você está, como se diz, fazendo uma recompra prévia, porque futuramente esse cliente vai lembrar de você, vai fazer outra É. compra. O cliente normalmente ele não sabe o que ele quer. Ele sabe assim, ele quer as coisas, senão ele não te contratava. Ele sabe, mas aí a gente descobre o que ele precisa. E aí quando a gente apresenta para ele o que ele precisa, ele quer misturar com o que ele acha que ele quer. E às vezes quando a gente mostra o que ele precisa, ele fala: "Ah, eu quero exatamente isso". Então cabe a gente fazer essa leitura dele, né? Venda consultiva. É. Como eu falei, a resposta está toda no usuário. Se você começar a observar, ver as posturas, ver como que ele se comporta, eu acho absurdo a pessoa começa a fazer um projeto e não sabe o investimento. Eu tenho pessoas que eu fiz orçamento, que ainda não fechou orçamento comigo, eu espero que feche. Mas a pessoa já me falou quanto que quer gastar. Tem arquitetos que fecham e não sabem quanto quer gastar. A pessoa, antes de fechar comigo no orçamento, já me falou: "Ah, Marcela, tantos mil aqui eu consigo fazer?" O nível de confiança, eu falo: "Ó, tá, mas a gente vai usar pedra moledo só nessa parede." Mas como, Marcelo? Eu sei que essa pedra moledo aqui vai ficar 5.000. Eu sei que o painel ripado é 2.800 o metro dele, sei lá. É, tô quase acertando. Quando vocês olham assim, eu fico, será que eu acertei? Mas a gente começa a ter uma noção. Uma porta de correr, a pessoa acha que é R$ 2.000. Aí você fala: "Ah, não, vai ficar 15, vai ficar 12, vai ficar 20." Aí a pessoa começa: "Opa, a torneira." As pessoas não têm noção quantos metais são caros. Acho que o que dá mais susto neles são os metais. Os móveis eles já esperam, que a gente tem uma parte baseada. Mas os revestimentos são 18% da obra. E aí eu falo para eles: não adianta você depois querer economizar no piso. Gasta no arquiteto, a gente economiza na casa, na estrutura e tudo, e o resto a gente vê. E um arquiteto de confiança que vai conduzi-lo a tomar decisões assertivas, assim como você está mencionando agora. A gente fala de marcenaria, é um dos maiores investimentos, se não o maior investimento dentro de uma casa de alto padrão. Sim. E eu conheci uma pessoa desse meio, acho que eu já até comentei isso com vocês em outra ocasião, e que ele me ensinou o seguinte: se você pinta a parede da sua sala de uma cor que você não gosta, vai lá, compra outra tinta, pinta de novo. Você comprou um sofá? Cara, tô enjoado desse sofá. Vende ele. Vende, pega outro sofá. Mas e o seu planejado? Se você compra um planejado de qualidade ruim, de qualidade duvidosa, o que você vai fazer com ele? Fica essa reflexão daquilo que você falou. Não, a gente tem que passar realmente são essas consequências das escolhas, né? É, é muito fácil em outros trabalhos, outras profissões, a gente entender. As pessoas elas já tiveram várias experiências comprando carro, se você não gostar de um celular. Agora, às vezes, para contratar um arquiteto, as pessoas ficam na dúvida qual escolher. Tem que ter uma identificação, o cliente tem que ter uma abertura com você. Como eu falei, você não está fazendo sua casa. Você não está fazendo sua casa, você está fazendo a casa de outra pessoa. Você tem que ter os valores, tem que fazer essa leitura da outra pessoa. Eh, o estilo da pessoa, o que que ela gosta, saber como que é a rotina dela. Eu falo, quando eu me casei, me mudou completamente o meu projeto. Quando eu virei mãe, a Giovana me fez mudar completamente, de deixar as crianças salvas, sabe, dentro de um projeto. Faz diferença a nossa experiência junto com o cliente, né. É lógico que a gente tem que ficar atualizado com questões de projeto e tudo, mas a gente tem que ficar atualizado com a vida das O pessoas. momento que a pessoa está passando. É o que É. você falou. Antes eu era uma Marcela. Depois de ser mãe, eu passei a pensar de outro jeito, por isso, por isso, por isso. O cliente tem isso, né. O cliente ele quer essa segurança de alguém que faz uma leitura correta dele, Sabe por que né. eu estou linkando a sua fala? A gente teve o último episódio que nós gravamos com a arquiteta Isa Gávio. Ela falou sobre um projeto que ela fez de um hospital oncológico no TCC, na época de faculdade. E eu até fiz uma referência a atores que quando vão interpretar, o cara, eu vou fazer um papel de um mecânico. O cara vai para uma oficina mecânica, vivencia a rotina dessa oficina durante uma semana para poder interpretar o personagem. Não é a mesma coisa, mas é algo parecido, porque você precisa entender a realidade dele, o que que ele está passando, o que que ele está sentindo, o que que ele está vivendo, para entregar o que ele precisa literalmente. Eu tento treinar empatia demais, assim, né. Eu sou do tipo de pessoa que eu olho algum pedinte na rua, eu tento pensar o que que fez aquela pessoa chegar naquilo, entendeu. De pensar: "Gente, mas por quê? Será que ele sofreu de dor? O que que ele sofreu?"
E quando a gente pensa no cliente, você para ouvir, às vezes você está fazendo um projeto de uma vida inteira. A pessoa juntou o dinheiro dela inteiro, né? Ou então a pessoa quer fazer para construir a família dela ali naquele espaço, né? Ou então eu já tive casos que os filhos saíram de casa, ficou o casal, ele falou: Marcelo, agora a gente precisa diminuir isso. Então você saber essa necessidade da pessoa é muito mais fácil você conseguir atendê-la, né? A venda, ela é basicamente você estudar o seu cliente e você trabalhar esse processo de confiança, de intimidade. Às vezes a gente consegue linkar, se a gente tem um amigo conhecido, alguém em comum, a gente começa a ficar mais familiarizado com o cliente, ou se a gente já fez projeto para algum conhecido. Tem vários recursos que a gente pode tentar se aproximar desse cliente. Porque não falei no começo, né? Se você já frequenta os lugares que ele frequenta, se você já pratica os esportes que ele pratica, tem um gosto parecido com o dele, fica mais fácil você ficar à vontade dele. E o cliente, o arquiteto dentro da loja, ele também tem que estar à vontade. Não adianta eu vir aqui, tá toda robotizada, não, obrigada, assim, por favor. Tudo bem que eu vou sentar e botar o pé na mesa, como o pessoal do Rio, né? Já chega mais São mais folgada, despojados. mais despojado. Mas a gente já fica mais à vontade, já chega: oi, fulano, tudo bom? A pessoa sente esse Sai clima. de casa. Marcela, é de casa, então eu tô segura. É que nem você passear com um amigo seu, vai numa cidade que o seu amigo já conhece a cidade. Você tá tranquilo. Você fica: não, qualquer coisa eu tô com o Rafael sabe o caminho, o Rafael conhece pessoa, tô protegido. Essa sensação de familiaridade, até do arquiteto com a loja, traz esse conforto do cliente com as lojas. E Sem só tem dúvidas. isso visitando, Sem né? dúvidas. Vendas é relacionamento. É relacionamento. Existem vários termos que a gente pode usar como referência para vendas, mas relacionamento é um dos principais. Depois vem outros tópicos, tem negociação, enfim, mas essas são outras etapas. Mas a construção da venda é com isso aí: ouvir, entender, criar vínculo. Estava lembrando de um cliente que nós atendemos há 2 semanas em uma cidade do interior, e o cliente é empresário de um determinado ramo. Então, pegando como exemplo todo esse estudo que você falou, é empresário de um determinado ramo e nós já vendemos para um empresário desse mesmo ramo no Rio de Janeiro. Estamos com um projeto de negociação de um outro empresário desse mesmo ramo em BH, e esse cliente veio até nós, né, para fazer um projeto. Descobrimos que era do mesmo ramo de outros clientes que nós já atendemos. E na conversa ali, a gente foi linkando várias coisas. E eu já joguei tênis há algum tempo, mas muitos anos atrás, na minha juventude. Ele: cara, adoro tênis. Eu falei: mesmo? Já joguei. Realmente, eu tô querendo voltar a treinar. Tô querendo voltar a treinar tênis. Eu perguntei pra ele: você joga em quadra de saibro? Ele joga em quadra de saibro. E a gente foi entrando naquele assunto, ele foi ficando à vontade. E criamos uma conexão bacana que chegou um ponto que, pós-venda, ele me mandou uma foto do dia que ele estava na quadra. Isso aconteceu realmente, da estrutura da quadra que ele jogava, para uma cidade interior, uma estrutura muito boa. Falou: cara, vai ter um campeonato aqui e tal. Eu falei: ó, eu vou voltar a treinar. E quando fizermos a entrega da sua casa, eu vou ir pra gente fazer um jogo. E vira amigo, vira indicação, vira. Quando a gente vende um serviço que a gente confia, que a gente compra, parece que a gente está fazendo um bem para alguém, sabe? É essa sensação do a gente vende o que a gente compra, é exatamente isso. Poxa, eu queria ter tanto um Todeskine na minha casa inteira. Ah, compra o Todeskine, você vai adorar, sabe? É mesmo. E a pessoa fala: Marcela, mas eu não posso comprar. Alguns arquitetos, né, pessoas que vendem uma condição mais simples, não olhe os orçamentos com o seu bolso, olhe os orçamentos com o bolso do seu cliente. É um outro erro. Às vezes você é ofensivo de falar para um cliente que não, vou te mostrar o baratinho. Foi o que eu falei, você foi contratado para apresentar o melhor. Quem vai escolher decidir se vai comprar ou não é o seu cliente, né? Então tem isso também. Às vezes eu tenho muita amizade com vendedor, eu adoro vendedores, de forma geral, assim. Desde revestimento, de pedras, eu gosto muito de conversar com eles. E eles ficam indignados. Marcelo, cliente doido para comprar aquilo lá, eu crente que ia fazer minha venda. A arquiteta economizando para ele, você acredita? Eu falo: acredito. Acontece. Comprou com o bolso dela, não comprou com o bolso do cliente, né? Então até isso a gente tem que ter essa. E esse detalhe do tênis é o detalhe também da entrega de valor, né? Às vezes as pessoas querem: meu sonho é ter um projeto que, sei lá, que custa 50 mil. Você faz um projeto que custa 50 mil? E por que você está querendo ganhar 50 mil, criatura? Né? Se você quer ganhar um projeto de 50 mil, faz um projeto que valha 100. Você não vai ter a menor vergonha de cobrar 50. Eu sei que vale 100, dá licença. Tá aqui, ó, 50 mil.
É tranquilo, você está tranquilo com relação a isso, que você fez o projeto que vale 100. E a gente vê no mercado pessoas que fazem projeto de R$ 100, né, e ficam desesperadas, felizes da vida porque venderam por 5. Então tem isso também. E às vezes a pessoa paga, que seja R$ 10.000 num projeto, para ganhar um e-mail lá com todos os arquivos. Não comprou nem papel, a pessoa comprou e-mail. Então, a gente que vende ideia, a gente não vende ideia, a gente vende solução, a gente vende segurança, a gente vende previsibilidade, né? E tem que estar, inclusive, nesse nosso orçamento do cliente, o mimo dele. Eu lembro que eu tinha um cliente baiano, saxofonista, que eu vi uma estátua maravilhosa. E a casa deles foi uma casa mais colorida, que eu não sou muito de cor, né? Mas eu fiz essa casa mais colorida por conta deles. E eu comprei uma estátua linda, com saxofonista tocando e tal. Quando eu entreguei para ele, ele falou: vai ficar na minha entrada, nesse buffet aqui dessa entrada, porque todo. Eu falei: olha que maravilha, todo mundo que entrar vai falar da estátua, ele vai falar que foi minha arquiteta que deu. Já tenho até um marketing ali feito, né? Mas era um carinho que eu fui, vi, lembrei dele. E essas coisas, essas peças, têm mais valor do que o dinheiro que ela custou. Às vezes o cliente que fala que gosta de um vinho, ou às vezes o cliente que gosta de uma cachaça. Por que não dar uma cachaça para o seu cliente, ainda mais em Minas? Tem muitos que preferem até a cachaça do que o vinho. E a cachaça de Minas é É, forte. então, assim, às vezes essa lembrança, esse carinho, você apresentar um projeto, mandar assim: ó, tome um café para você ficar acordado e analisar seu café com calma, seu projeto com calma, são coisas que fazem parte da experiência, né? Gera a sensação de exclusividade. Exatamente. O cheiro do seu escritório está no cheiro da sua entrega, está no seu material gráfico, né? Você não pode entregar qualquer 3D, por exemplo. Hoje em dia, qualquer um faz um 3D, né? Então, é uma preocupação que os escritórios já têm, né? Os impressos também têm que ser com a qualidade, os detalhamentos, mas eu digo até mais com informação, né? O fato de eu ter trabalhado com representação gráfica me deu um repertório gigantesco para algumas soluções de projeto, né? Apesar que na época, quando eu comecei, eu achava até que tinha um certo preconceito, parecia que eu era desenhista e não arquiteta, né? Eu falei: tá bom, seus bobos, eu tô aqui só vendo Casa da Xuxa, vendo Olimpíada, só vendo projeto bom, eu só. Porque criação é combinação. Você já fez o 3D da casa da Xuxa, né? Fiz o 3D da Casa da Xuxa. Maravilha. Foi um projeto do arquiteto Francis Quest, no Rio de Janeiro. Eu trabalhei muito com ele. Assim, a gente via muitos projetos grandes, interessantes, arquitetura boa, sabe? E a gente ia absorvendo aquelas soluções. Nossa, mas por que será que ele fez isso, né? E começa a criar. Criação tinha que ser chamada de combinação, porque ninguém cria nada. A gente cria informação, repertório, combina aquilo de certa forma, dá algumas soluções e a gente tem uma solução diferente. É que nem música. Se eu falar meu bem-querer, quantas músicas vêm além do Djavan? Vem até funk com meu bem-querer, mas a gente reorganizou acordes. Aí é o que eu falo, até para os músicos, né? Se você sabe um sol com baixo em si, um fá sustenido menor, você já tem uma coisa a mais para colocar na sua música. Se você só está no dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, você está um pouco limitado. Então essa é a questão de repertório, né? E vale para arquitetura. São diferenciais. São os seus diferenciais, né? E falando sobre, a gente mencionou o nome da artista agora, a Xuxa, quando você tem como bagagem ter feito um projeto, modelado um projeto de uma pessoa, de uma figura pública conhecida, isso gera outro gatilho também chamado como gatilho da prova social. Sim. Nossa, eu estou fazendo meu projeto com a arquiteta que modelou o projeto da Xuxa. Né? A pessoa tem isso como um fator, muitos veem isso e realmente isso acontece para, por exemplo, falar para um amigo ou para um familiar, que estou fazendo um projeto para uma mulher que fez o projeto da Xuxa. Tem isso também. Apesar de a gente assinar vários termos de sigilo de todos esses projetos, né? Mas é que não falei, a gente cria esse repertório, né? A gente vê e são projetos que as pessoas às vezes acham que é gigantesco, mas às vezes eles são simples e tão perfeitos na simplicidade que é difícil ser simples, né? E hoje em dia eu acho que a arquitetura está até buscando um pouco dessa simplicidade, né? E eu acho que não nem fazer a minha análise, né, não é só a tendência, o minimalismo, por exemplo. Eu acho que não é nem o fazer pouco, é que a nossa mente já está tão ocupada com tanta coisa que a gente até está esvaziando o espaço para tentar esvaziar um pouco a mente. São minhas análises poéticas da arquitetura ainda, né? Que eu ainda tenho. Então, eu acho que essa simplicidade de solução, né? Os grandes arquitetos, a gente via uma simplicidade.
né? Eu sou de Niterói, o Museu de Niterói tem uma água embaixo para ele voar mesmo com aquela luz. E é uma solução tão simples que faz aquela sensação, tal como o rodapé invertido, preto, que a gente usa, que faz a parede flutuar. Então a gente busca são as sensações com os materiais, né? Você tem aqui uma escada de madeira, é muito mais prazeroso sentar numa escada de madeira do que se essa escada fosse de ferro. Sem Então dúvidas. Sinestesia. a gente busca essas soluções e assim a gente vende projeto também, sabe? Eu brigava com os alunos de sala de aula, isso aqui é um corte, pá, fica com a mãozinha assim, né? Estudante, meu corte. Eu falei, beleza, o que que seu corte diz? Que solução que eu estou vendo no seu corte? Você vê que só para cumprir tabela. Você instiga ele a É, pensar. e não, aqui a gente pode ver o pé direito, fica desse jeito, essa janela que eu pensei numa altura mais baixa para ter uma visão assim, aqui a gente vê a caixa d'água, a gente vê a parte técnica que está bem resolvida. Então, tudo ali existe para um porquê. O projeto tudo existe para um porquê. Então, às vezes, a gente perde o porquê, né? E hoje está muito fácil, você entrar no Pinterest, ficar copiando, porque como fazendo 3D, eu já vi que muita gente copia muita coisa, né? Claro, mas acontece. Com muita frequência, toma minhas referências. Eu projeto, eu não gosto nem de pegar referência, porque eu me sinto criminosa, sabe? Aí o pessoal fala assim, ah, não, se copiar de um é plágio, se copiar de vários é referência, né? Eu falei, não, nem isso. Quando eu projeto, eu gosto de procurar coisas de outros cômodos. Se eu vou projetar um banheiro, eu gosto de ver cozinha, sabe? Só para pegar a inspiração da de paginação, alguma coisa do tipo. Show. Então, luxo é a experiência, o que se comunica, né? O que se comunica, a experiência que você transmite, na verdade, é um pouquinho de cada, né? Porque na pergunta está aqui se é algo que se comunica através do atendimento e da experiência. É algo que se comunica através dos dois. Um pouco da experiência, um pouco do atendimento. E a experiência, eu costumo dizer que é tudo. Tudo que é construído durante uma venda pode ser desconstruído durante o pós-venda. Então, isso é experiência e o atendimento é o que vai dar o pontapé inicial e a experiência que o cliente vai ter é o que vai fidelizar. Marcela, muito, muito feliz em ter você aqui na 7ª edição do Todescast. Fico muito contente em ter essa troca, esse bate-papo com uma pessoa que tem tanta experiência quanto você. Acredito que o pessoal que está nos ouvindo nesse episódio, na 7ª edição do Todescast, vai aprender muito com o conteúdo da Marcela Sinder. Foi uma honra, Marcela. Nossa, muito obrigado mais uma vez. Eu acho que é uma experiência muito bacana a gente trazer a sua experiência para o nosso público, né? Para os nossos ouvintes. Eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas, até mesmo os que estão se formando agora, né? Então, eu acho assim, muito obrigado por compartilhar a sua trajetória com a gente. Eu que agradeço, para mim é um prazer incrível. Eu falei com vocês, né, como professora que a gente, por mais que eu falava que eu estava professora e era arquiteta, eu acho que eu nunca consigo deixar de ser professora. Então eu gosto muito de compartilhar um pouco das minhas experiências com vocês. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Tá? Show, nós que agradecemos. Sensacional. E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso agradecimento especial. Esperamos que esse episódio tenha provocado reflexões, acendido ideias e, acima de tudo, agregado valor à sua trajetória profissional. A cada mês, vamos trazer nomes que fazem a diferença no universo da arquitetura, do design de interiores e do empreendedorismo criativo. Então já aproveita para seguir o nosso canal no Spotify e também no YouTube. Compartilham esses episódios com seus amigos e colegas e acompanhe nossas redes sociais na Todesquine de Juiz de Fora. Nos encontramos em breve no próximo episódio e leve com você, mais uma vez, essa fala que eu sempre trago aqui. Mais do que criar espaços, a arquitetura cria momentos. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui e até a próxima. Show!